É uma alegria estarmos aqui, a Igreja do Senhor, reunidos nesta noite. Quero dizer que está lindo. Como eu fico orgulhosa do meu povo. Gente, que coisa linda. Convocamos um culto no lar, alguns diáconos, e aqui estão praticamente todos, né, Breck? Então eu já começo aqui dando os meus agradecimentos pela sua obediência em estar conosco, seu desejo de estar em comunhão, como nós lemos no início. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu amo o culto no lar, porque aqui a gente está representando da melhor forma a igreja. A igreja de Jesus, ela nasceu nos lares. A igreja primitiva não tinha templos. Quando fala a igreja de Romanos, a igreja de Coríntios, a igreja de Efésios, era uma igreja no lar de um cristão. E ali se reunia a igreja do Senhor Jesus. E isso mostra que nós não estamos presos ao nosso templo, ao nosso prédio. Glória a Deus que nós temos, é bênção, é um lugar separado do Senhor para nós. Mas a igreja somos nós. E aonde nós vamos, o nome do Senhor é glorificado, é exaltado. O nome do Senhor é engrandecido e a sua palavra é ministrada nos nossos corações. Então que o Senhor continue ardendo em nós. Esse desejo de nos reunir mais nos lares, de termos mais comunhão. Quando a igreja vem para uma casa, pode ter certeza que essa casa é abençoada, esse lar é abençoado, essa família é abençoada, porque aonde o Senhor chega, milagres acontecem. Amém. Glória a Deus, porque domingo o pastor Márcio, quando ele pegou a palavra, ele falou assim: Débora adiantou metade da pregação. E de fato, quem prestou atenção viu que os textos que foram lidos, algumas coisas que eu falei antes, sem saber, já tinha dado início à pregação. E hoje a maioria das canções que a gente cantou tem a ver com a palavra que vai ser ministrada. E isso só mostra que nós estamos no mesmo espírito e que Deus quer falar conosco. Então abra sua Bíblia comigo. Quem trouxe Bíblia? Gente, vocês estão de parabéns. Nós estamos na campanha, irmãos, e menos celular e mais Bíblia. Põe esse povo para carregar a Bíblia. Parabéns, está faltando os dois aqui, hein, Gisele? Eu trouxe a Bíblia, mas não posso. Não tem jeito de pegar. Minha Lívia já aderiu. O do Zé Marco está aqui escondido, né? Lívia já aderiu à campanha, já está levando Bíblia para a igreja, que não levava, falava que era no celular. Mas nós queremos, né, voltar às origens, à essência. E essa palavra de Deus aqui nada substitui. Pastor, é a mesma coisa? Não, não é, querido, não é. Traga sua Bíblia, folheie sua Bíblia, leia, que você vai perceber a diferença. Isaías, capítulo 40, mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos falar sobre alguns versículos e você vai poder testificar desse cuidado do Senhor com as nossas vidas, desse zelo do Senhor por sua igreja. Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler por enquanto o versículo 1, e você vai manter sua Bíblia aberta. Diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, vosso Deus. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, exaltando e bendizendo o teu nome, porque nós entendemos, Pai, que todas as vezes que entramos em tua presença é para te adorar, é para te celebrar, é para testificar de quem o Senhor é. Mas agora, Senhor, nós lemos a tua palavra e pedimos, Pai, fala aos nossos corações. Queremos, Senhor, ouvir a sua voz. Queremos ser terra fértil, ó Deus, para que a tua palavra, meu Pai, cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Então, cada um de nós aqui presente nesta noite, Senhor, que venhamos ser alcançados pela vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava buscando um texto, e este veio ao meu coração, eu tenho vivido assim, umas experiências tão gostosas nesses últimos dias. Domingo, né, Breca? A gente ficou quase 10 horas lá na igreja falando sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo, e eu tenho falado com a igreja, que é um tempo de choro, é um tempo de humilhação, é um tempo de arrependimento. E de fato eu tenho percebido Deus nos chamando para uma postura nessa geração, onde nós temos igrejas a todo tipo e gosto, nós temos um evangelho para todo tipo e gosto. As pessoas pegam a palavra de Deus e adequam ao seu querer e à sua vontade, fazem
fazem um mau uso e dizem ser palavra de Deus. Então, a igreja de Cristo, eu não estou falando aqui de denominação, eu estou falando daqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. A igreja de Cristo precisa assumir postura de igreja. E isso é ser inconformado com o mundo. Isso é não adequar as modinhas atuais. Falamos do celular, da Bíblia no celular, é uma moda. É uma tecnologia, não estou falando que é ruim não, mas é uma moda. Nós não podemos adequar as modas atuais. Nós não podemos nos curvar ao sistema. E eu vejo que nós precisamos, então, assumir essa postura. E eu tenho falado, é tempo de choro, mas a gente começa um culto lá na igreja, chorando, nos humilhando, arrependendo. E terminamos com um sorriso no rosto, porque Deus ministra uma paz no nosso coração. O Espírito Santo ministra uma certeza de que a gente está no caminho certo. As respostas já estão acontecendo, a gente já tem visto um mover diferenciado. A gente tem visto a ação do Senhor de forma diferenciada no nosso meio. E aí quando Deus vem falando assim, olha, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Consolar, queridos, é confortar, é aliviar a dor, é trazer uma palavra de ânimo. Olha, eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, sim. Sei que a igreja precisa se posicionar, sim, como eu já disse. Eu sei que a maioria de nós temos vivido grandes aflições, mas hoje o Senhor tem uma palavra de consolo para as nossas vidas. Glória a Deus. Sabe aquele bálsamo? Sabe aquele remédio para as feridas? Sabe aquele chazinho que a gente toma, que acalma o ânimo, que deixa a gente assim, todo molinho, com aquela vontade de dormir com o corpinho? É isso que o Senhor quer para nós nessa noite. Essa é a palavra do Senhor. Ele vem trazendo um consolo aos nossos corações. E sabe, queridos, eu acho lindo como que a Bíblia, ela já nos prepara para tudo que a gente vai viver. Lá em João 16, 33, Jesus, ele traz uma palavra e ele começa trazendo um consolo, porque ele fala assim, olha, tenho-vos dito isso para que tenhais paz. Acho lindo que Jesus vem nos preparar para algo ruim. Na verdade, Jesus fala assim, olha, eu vou falar com vocês algo que vocês vão viver, que não é bom. Eu estou parafraseando o versículo, mas eu vou falar com antecedência para que quando isso aconteça, vocês passem em paz. Então eu tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, batalhas, tribulações, perseguições, perdas, que às vezes a gente sofre, sim, faz parte da caminhada cristã. O Evangelho não é só sorrisos, o Evangelho não é só conquistas, e nós temos a maior prova disso, do fundador do Evangelho, que é Jesus Cristo, que morreu numa cruz, foi humilhado, foi perseguido, foi crucificado, foi injuriado. E por que a gente acha que nós não vamos sofrer essas coisas, que nós não podemos adoecer, não podemos chorar, não podemos perder? Podemos sim. E é Jesus quem está dizendo isso. Mas ele começa com consolo, ele fala, olha, eu tenho-vos dito isso. Boa noite. Para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ele traz o consolo, ele traz a palavra, se preparem. E ele termina um versículo com outro consolo. Ele fala, tem de bom ânimo. Sabe, querido, nas tribulações, eu sei que o ânimo da gente vai lá para baixo. Porque a tribulação é tempo de choro. Tribulação é tempo de lamento. Tribulação é tempo de joelho no pó mesmo e busca. Mas Jesus está dizendo assim, olha, tem de bom ânimo. Não desfaleça a sua fé. Não perca a sua esperança. Independente do que nós estivermos vivendo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então olha só o consolo que Jesus traz para nós. Ele avisa de antemão do que nós vamos passar aqui nessa terra, mas ele diz, eu venci. E sabe, lá em Romanos 8, se eu não me engano, 36, Paulo completa bem esse texto, porque ele vai dizer que em Cristo, ou por meio de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então Jesus venceu as tribulações, as angústias, as dores.
Jesus venceu todo o sofrimento. Jesus venceu a morte. Né? Eu tive uma professora na 4ª série, Dona Lurdinha, que ela falava assim, que olha, há jeito para tudo, menos para a morte. Quem disse? A morte não é nada diante de Jesus. Porque nós temos essa garantia de vida eterna. Uma vida abundante nessa terra e vida eterna com Cristo. Então o Senhor Jesus venceu. Essa é a maior palavra de consolo para nós. E aí no versículo 2, ele fala assim: falai ao coração de Jerusalém. Queridos, eu acho isso lindo. Porque Deus está mandando o profeta, isso é uma palavra de Deus para o profeta, para uma nação. Preste atenção, vamos voltar no contexto de Isaías. Isaías, ele é um profeta pré-exílio. Ele viveu antes do exílio babilônico. Mas lá em Isaías, Deus já está dizendo que vai trazer punição sobre Israel. Deus está dizendo que vai trazer juízo. Olha, a tribulação vai chegar. A aflição vai chegar. É isso que Isaías está profetizando ao povo. Mas agora Deus está falando assim, olha, fiquem tranquilos. Tenham bom ânimo, como Jesus falou lá em João 16. Mantenham a esperança. E agora ele fala assim, falai ao coração de Jerusalém. Sabe, queridos, nosso coração é algo que às vezes só nós e Deus sabemos o que passa lá. Quantas angústias, quantas dores de alma, quantos temores nós temos que nós não temos coragem para contar para ninguém. Quantas vezes, em meio a uma dor, nós já pensamos assim, estamos sozinhos. Eu já pensei algumas vezes, estou sozinho. Não tenho ninguém por mim. Mas agora olha Deus falando na sua palavra, só fala ao coração desse povo. Sabe, eu quero dizer para você que os seus maiores temores, as suas maiores angústias, aquilo que você não tem coragem de contar para ninguém, quem sabe não tem coragem de abrir com ninguém, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que se passa na sua alma. Nos seus maiores tormentos, você não está sozinho. Deus é contigo. E Ele mostra isso. Ele fala, olha, falai ao coração desse povo. Queridos, a vida é tão linda que lá em Hebreus 4, versículo 15 e 16, capítulo 4 de Hebreus, versículo 15 e 16, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Às vezes nós temos medo de contar o que está no nosso coração, por medo de ser julgado. E de repente o nosso próximo vai nos julgar. Ah, se a pastora falar que está com medo, se a pastora falar que está insegura, se a pastora falar que acha que não vai dar conta, quantas pessoas vão apontar o dedo e falar, mas a pastora? Isso é falta de fé, a irmã, o diácono, o fulano. Não, queridos. A Bíblia vem dizendo que o próprio Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele entende as dores das nossas almas. Ele entende os receios que há em nós. É isso que está dizendo em Hebreus. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tem um pastor, uma palavra que o pastor Márcio sempre fala, mas essa frase não é dele. Não vou me lembrar o nome do pastor. Ele cita esse pastor. E esse pastor fala assim, que Jesus veio ao mundo como gente para ensinar a gente a ser gente. Porque a gente pensa que a gente tem que ser um super-herói. Você não pode ter dor, você não pode chorar. Eu e Jair ontem fomos numa visita numa irmã que está passando por um período difícil. E assim que nós entramos, ela começou a chorar. Estava o pastor Márcio também. Márcio falou, não, pode chorar. E eu disse, chora, é tempo de luto mesmo. É tempo de choro, nós temos esse direito. Temos direito de prantear nossa dor. E a Bíblia está dizendo que Jesus entende isso porque ele chorou. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Lá no Getsemane, Jesus sente-se abandonado por seus amigos e angustiado. Na cruz, Jesus olha para o Pai e fala, Pai, por que me abandonastes? Momento de dor, de angústia, por isso que ele nos entende. Porque ele foi homem como nós e ele não teve vergonha da sua humanidade.
O que eu estou querendo dizer, queridos, é que nós temos direito de chorar. O que não podemos é nos apegar ao choro e fazer disso um estilo de vida, porque senão vira uma outra dor. Salmos vai dizer que o choro pode durar uma noite é um período de tempo, mas chega um momento que a gente tem que levantar, sacudir a poeira e permitir que a alegria volte aos nossos corações. Né? Mas nós temos o direito, e a Bíblia está dizendo assim, olha, Deus está mandando o profeta falar o coração, falar para a alma, falar para as dores desse povo. Então eu tenho uma boa notícia para você. Deixa eu dizer para você uma coisa, a parte B aí do versículo 2 ainda. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia. Nós cantamos aqui hoje sobre estar com a guerra. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar e nós estamos sim em guerra. Toda situação de tribulação que a gente vive é uma guerra. Às vezes pessoal, às vezes estamos guerreando sozinhos. Às vezes com a igreja, como a gente se posicionou agora. Então é sim uma milícia. Mas a Bíblia está dizendo, olha só, que o tempo da nossa milícia vai passar. A tribulação vai passar. A dor vai passar. A angústia vai passar. Sabe, queridos, isso faz parte da vida. Mas vai passar. Eu falo que o legal da vida é isso. Tudo passa. Às vezes, no momento da dor, a gente olha e pensa, isso nunca vai acabar. Parece que nunca tem fim. Vai, amados. E ainda que nós lutemos a vida inteira aqui nessa terra, teremos uma eternidade de paz e glória com o Senhor. Glória a Deus. Ele diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá tristezas. Então pensa só. Vale a pena nós continuarmos na presença desse Deus, ainda que enfrentemos lutas. Mas não apenas vai passar. Continua aí no texto 2. Fala assim, ó, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor todos os seus pecados. Sabe, queridos, não há nada que nós vivemos que pode nos afastar do Senhor Jesus, se nós assim não permitir. Eu falo que a única coisa que pode nos afastar de Jesus é nós, porque eu posso dizer, eu não quero continuar com Jesus, eu não quero continuar servindo esse Deus, mas no mais, nenhuma tribulação nos afasta desse Jesus. E o que está dizendo aqui é que a nossa tribulação, ela vai terminar de forma favorável. Você já percebeu que todas as angústias e aflições que a gente vive, depois que passa, a gente olha para trás e consegue tirar um resultado positivo? Lembra da nossa conversa domingo, Breno? Que eu falo, isso serve para a gente crescer, amadurecer, entender que evangelho é isso, ministério é isso, vida cristã é isso. De repente, quando a gente está vivendo, a gente só vê o negativo, só coisa ruim, só problema, mas depois que passa, a gente percebe que saiu mais forte, que saiu mais dependente de Deus, que saiu conhecendo mais a Deus. E lá em Romanos 8, 28, diz que tudo, exatamente tudo, coisas boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo aquilo que não entendemos, mesmo aquilo que dói, mesmo aquilo que traz lágrimas aos nossos olhos, vai resultar em algo positivo. Queridos, tudo que vivemos é para a glória de Deus, até mesmo os nossos problemas. No final, glorificam o nome de Deus. E é interessante que Paulo vai dizer uma coisa, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 16 e 17, já no finalzinho do capítulo, Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação, preste atenção, não importa quanto tempo nós estamos lutando e não importa o quão pesada é, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. O resultado é positivo. Ainda que o processo seja doloroso, o que Deus tem para nós é muito maior. Ainda que para alcançar isso que Deus tem, nós tenhamos que passar por algumas coisas. Versículo 2, a parte C, nós já terminamos de falar, que fala que o nosso pecado está perdoado. Preste atenção, isso é a coisa mais linda. Porque
porque nenhum de nós aqui presentes teríamos condição de chegar diante de Deus. O mesmo Isaías vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Por mais que um homem possa bater no peito e dizer eu sou bom, eu sou justo, eu sou honesto, quando ele chega diante de Deus, isso tudo cai. Quem éramos nós para dizer que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus? Só alcançamos essa dádiva por meio de Jesus Cristo. Também Isaías, capítulo 53, vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que coisa linda. Todos nós somos perdoados em Cristo Jesus. Não importa qual a condição que nós chegamos. Se nós chegamos diante dele e reconhecemos ele como Senhor, nós tivemos os nossos pecados perdoados. E Romanos 8, versículo 1, vai dizer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a O Deus. mundo gosta de nos condenar. O mundo aponta o dedo e fala, aquele ali, aquela fulana, é porque você não sabe quem ele era antes. Aquele ciclano, mas queridos, a Bíblia está dizendo que quando nós chegamos diante de Jesus e recebemos ele como Senhor das nossas vidas, toda cédula que havia contra nós foi gravada na cruz de Cristo. Aleluia. Jesus. E hoje nós somos perdoados. Pula aí para o versículo 8. Versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aqui está falando da Bíblia, porque a palavra de Deus para nós é todo esse contexto da Bíblia Sagrada. Quer conhecer Deus? Quer receber uma revelação de Deus? Não tem pessoas que falam, nossa, queria que um anjo... Não precisa nada disso. Vai conhecer a Bíblia, porque a Bíblia revela Deus. Sabia que a Bíblia tem mais ou menos 8.800 promessas e a maioria delas são promessas de Deus ao homem? Quantas você conhece? Para pra pensar. Talvez nós não vivimos o melhor de Deus para nós porque nós não conhecemos a Bíblia. Como que eu vou receber alguma coisa que eu não sei o que é? Como que eu vou reivindicar? Como que eu vou dizer, Senhor, eu quero porque o Senhor prometeu, se eu não sei que eu tenho esse direito? Por isso que aqui está dizendo que a palavra de Deus não muda. A gente tem falado isso. Falamos numa pregação, acho que de quarta-feira passada, eu e o pastor Márcio, nós pregamos juntos. Nós estamos querendo alargar a porta do céu e falar, olha, qualquer um entra, de qualquer maneira entra. Quando a Bíblia diz que a porta é estreita, porque a palavra de Deus permanece eternamente. Avança-se tecnologias, o homem chega à Lua, a Marte, mas o céu continua o mesmo, a porta continua estreita. E a única forma de entrar é por meio de Jesus Cristo. É isso que está dizendo a palavra aqui. Precisamos conhecer a Bíblia para nos apossarmos das promessas. Eu costumo dizer isso no nosso culto de oração. Quer ter oração respondida? Olha a palavra de Deus. O próprio Deus vai dizer que Ele faz de tudo para que a sua palavra se cumpra. Então, quando eu oro algo que está na palavra, vamos usar esse texto aqui. De repente eu estou angustiado e eu oro e falo, Senhor, eu preciso de consolo, eu preciso de refrigério, eu preciso de alívio, porque a tua palavra diz consolar o meu povo. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque a tua palavra diz falar é o coração de Jerusalém. Como que Deus vai dizer um não para isso? Como que Deus vai deixar de responder algo que é a palavra dele? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos apossar. Por isso, querido, que nas suas orações eu faço isso. Quando eu estou orando, eu falo, Deus, não é porque ele não sabe, não. É para eu mostrar a ele que eu sei. Deus, a tua palavra diz. E eu cito um texto dele. A tua palavra diz. Então, Senhor, cumpra a tua palavra na minha vida. Cumpra a tua palavra na igreja. Eu, no início do ano passado, eu comecei a ler a Bíblia de algo diferente. Todas as vezes que eu leio um texto, como esse, aí eu falo para Deus assim, eu quero consolar o meu povo. Eu falo com Deus, eu quero consolar. Seus pecados estão perdoados. Eu quero, Senhor, o perdão. Eu quero tudo que a palavra de Deus diz, porque é para nós, é para mim, é para você. E é por isso que a gente precisa conhecer, é por isso que a gente precisa nos alimentar. 1 Timóteo 3, versículo 16 e 17, diz assim, toda a Escritura, sem exceção,
é divinamente inspirada e proveitosa. Olha para quê? Para ensinar. Está andando errado, queridos? A palavra de Deus tem ensino para todas as áreas. Para redarguir, para orientar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha como a palavra de Deus nos dá condição, gente, para atuar em qualquer área da vida. Profissional, espiritual, física, emocional. A palavra de Deus traz isso tudo. E a gente falha tanto porque a gente não conhece a palavra. A gente erra tanto, a gente deixa de receber tanta coisa só porque a gente não conhece. Ainda Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma. Olha como a palavra de Deus se completa. Versículo 2 de Isaías 40. Deus está dizendo ao profeta assim: fala ao coração de Jerusalém, fala ao coração do meu povo. Jerusalém que simboliza o povo de Deus. E agora Hebreus 4:12 está falando que a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar na alma. Isso é coração, gente. Então às vezes eu preciso ouvir algo para Deus falar diretamente comigo no meu coração, e eu fico esperando o profeta, ou quem sabe eu fico correndo atrás de profetada. E olha, não é que eu não creio em profecia, mas tome cuidado. Porque para mim a melhor forma de Deus falar conosco é através da sua palavra. Não tem erro quando a palavra de Deus é ministrada. Agora, quando o homem fala, pode ser que contenha erros. Pode ser que contenha. Então a gente não precisa correr atrás de nada, de ninguém, não. A gente não precisa correr atrás de campanha, disso ou daquilo. Porque o que Deus tem para nós está revelado em sua palavra. Basta nós nos alimentarmos dela. Todos os dias nós tomamos um bom café da manhã, não é verdade? Amanhã não, que a gente está em jejum, hein? Eu ia pegar, era pegadinha. Na igreja, a Rosa do Sarão está em jejum amanhã. Então tem café. No meu caso, pelo menos, eu fico sem alimentação. Eu falei que eu não impondo, eu impondo aqui o jejum. Mas amanhã é o nosso dia de consagração. Mas olha só, todos os dias nós alimentamos, fazemos muito mais de uma refeição por dia. Tem aqui uma refeição nos esperando, e como é prazeroso comer e necessário. Porque a comida nos dá energia, nos dá vigor, nos dá força e até alegria, porque eu já disse que é prazeroso comer. A mesma coisa é a palavra de Deus. Às vezes estamos tão fracos espiritualmente, tão desmotivados, quem sabe tão sem fé, tão sem esperança, simplesmente porque não temos alimentado do que a palavra de Deus diz. Porque quando nós abrimos a Bíblia, ela traz correção, sim, traz. Como foi dito aqui em 1 Timóteo 3,16. Traz orientação, mas ela também traz consolo. Ela traz refrigério. Ela traz promessas de Deus para nós. Então, continuando aí, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que poder que tem a palavra de Deus. Nenhum médico, nenhuma especialidade, nenhum exame clínico, por melhor que seja, tem esse poder que essa palavra tem de penetrar no mais íntimo do nosso coração e discernir até a intenção e pensamento. Já pensou sobre isso? A ciência, por mais que ela é avançada, ela não tem o poder que a palavra de Deus possui, e nós não fazemos uso dessa palavra, ou fazemos tão pouco, né? De repente até a gente usa, mas usa tão pouquinho. Poderíamos usar mais. E para finalizar, olha só, essa palavra de Deus, ela é poderosa, ela é fonte de vida, ela promove em nós saúde física e espiritual, ela nos capacita a vencer todas e quaisquer circunstâncias. Pula aí comigo para o versículo 10 e 11. Versículo 10 diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder. Alguém tem dúvida disso? Senhor virá com poder. Aleluia. E a Bíblia diz que só mais um pouquinho, e o Senhor virá. Eu creio que o Senhor está às portas. E o seu braço dominará. Eis que o seu
e diante dele a sua recompensa. Preste atenção, amado. Vou dizer de novo como a Bíblia se completa. Isaías, Antigo Testamento, viveu centenas de anos antes de Jesus. Essas palavras foram escritas e proferidas muito tempo antes de Jesus e dos discípulos. Isaías está dizendo assim, ó, Deus virá, ele virá com poder. O seu galardão e a sua recompensa. Existe galardão para nós, existe recompensa, existe promessas, como eu disse, de vida eterna. O Senhor vem trazendo tudo isso. Depois Paulo, centenas de anos depois, ele vai nos motivar a sermos constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. É disso aqui que Paulo está falando. Sabe, às vezes a gente pensa assim, tanto tempo de igreja, a gente ora tanto, a gente se dedica tanto e a vida não melhora. Foi isso que Asaf falou lá no Salmo 70, né? Ele falou assim, ó, quanto a mim, quase que eu desviei, porque eu comecei a olhar minha vida e olhar a vida do ímpio, e eu pensava, do ímpio é melhor, mais ou menos isso que Asaf está falando. Mas depois ele fala assim, mas eu voltei para o Senhor. E eu consegui perceber a diferença. E aqui está dizendo que não há nenhuma oração que fique sem resposta se ela for feita conforme a palavra de Deus. Porque tem umas orações misturadas com as feitiçaria, gospel, aí, né, com uns trem esquisitos. Há pouco tempo eu recebi um áudio verdadeiro, tá? Não era troll, tá, gente? De uma profeta vendendo oração, estipulando preço, com revelação um preço, com unção outro preço, com milagres outro preço. Não é disso que a gente está falando, não é dessas brincadeiras que o mundo está fazendo, mas a oração que é feita em nome de Jesus, dentro da vontade de Deus, porque Tiago vai falar só, pedis e não recebeis, porque pedis mãos. Se a gente não conhece a Bíblia e não souber como orar e ficar pedindo bobagem, Deus não ouve não. Deus não tem compromisso com o que não é palavra dele. Consegue entender isso? Por que a gente tem que conhecer a Bíblia? Deus não tem compromisso com o que não é da palavra dele. E é por isso que às vezes tem muita oração sem resposta, mas aquela oração feita diante de Deus, onde nós entendemos quem é Deus e quem nós somos dependentes, onde nós entendemos a nossa necessidade da intervenção do Senhor, ela não fica sem respostas. A nossa peleja, as nossas lutas, o nosso trabalho aqui nessa terra, a nossa persistência em continuar firme, em não permitir que nada tome a nossa coroa, permanecer fiel, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, permanecer fiel, tem recompensa da parte do Senhor. E o versículo 11, que é um texto muito lindo, diz assim, como pastor, está dizendo que ele vem com poder e que ele vem trazendo galardão e recompensa, e fala assim, como pastor, apacentará o seu rebanho. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Certo, irmão Nozinho, eu esqueci se esse Marcos está aqui. Eu sou pastora de todos os demais aqui. E faço isso com muita gratidão, com muita honra, com muito amor. Amo demais vocês. E tenho aprendido a amar vocês cada vez mais. Mas o amor que eu tenho por vocês não se compara ao amor do sumo pastor que é Jesus Cristo. Quando eu leio esse texto, sabe, eu com meu amor de pastora, que eles é diferenciado, é igual amor de mãe, né? A gente só entende o amor de mãe depois que a gente se torna mãe, que a gente percebe o quanto que esse amor é diferente dos demais. Então, por mais que eu ame vocês, por mais que eu tente cuidar, tente estar presente, tente rir com vocês, chorar com vocês, não se compara a esse sumo pastor que virá para ele mesmo nos apacentar. Olha o que diz aí esse versículo, como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, ó Senhor, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, os que amamentam, ele guiará mansamente. Sabe quando fala de colocará no seio? É como se estivesse dizendo assim, vai nos pegar no colo e nos encostar aqui no peito, onde a gente consegue ouvir o coração bater. Isso fala de intimidade, isso fala de cuidado, isso fala
de um amor extremo, porque a gente não pega qualquer um e reclina no nosso peito. João, né, o discípulo amado, ele vai ousar dizer lá no seu evangelho que tinham 3 mais próximos de Jesus e tinha um que está falando dele, mas lá no texto ele fala assim, que estou dizendo em minhas palavras, que eu não vou citar nome para não gerar ciúmes, mas tinha um mais próximo que reclinava no seu peito, encostava a cabeça no peito de Jesus. É o que está dizendo esse texto aqui, que o Senhor virá e Ele vai apacentar cada um de nós. Nós sabemos que o pastor é para isso mesmo, é para cuidar, é para zelar, é para levar pelos caminhos corretos, é para garantir a segurança. E ele fala assim, olha, vai pegar cada um e vai reclinar no seu peito. Esse é amor. Deixa eu dizer para você nesta noite, você e eu somos cuidados pelo Senhor. Não há um minuto sequer que nós somos abandonados ou deixados de lado. Mesmo quando nós não conseguimos sentir a presença de Deus, mesmo quando parece que nossas orações não estão sendo ouvidas ou respondidas, o Senhor continua cuidando das nossas vidas. Ele é o nosso Deus. E eu quero deixar essa palavra de consolo para você. Eu quero deixar essa palavra de esperança, tá, irmã Maria? Independente da situação, independente dos problemas, sei que irmã Lúcia está internada, temos orado pela vida dela. Sei que sua luta não é fácil, saiu de 2 internações, em seguida foi a filha. Eu sei de tudo isso, mas eu quero trazer essa palavra de conforto para a senhora. O Senhor está cuidando da sua vida. É Ele que está zelando pela tua família, pelas suas orações. Né? Não está abandonada, não está jogada ao léu. E assim é cada um de nós. Isso consola meu coração, sabe, queridos? Porque tem angústias minhas que só o Senhor sabe. Há momentos que é só eu e Deus. Há momentos que eu ajoelho para orar e eu não tenho palavras. Tamanha a minha dor e os meus temores. Mas quando a Bíblia vem dizendo assim, olha, o Senhor, Ele te consola, Ele te carrega no colo, Ele cuida de você, Ele ouve suas orações. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te defende. É Ele quem trabalha a seu favor. Isso traz esperança no meu coração. E isso traz uma alegria. Isso traz um conforto, uma paz, uma segurança. E eu quero terminar falando de Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Olha que palavra. Desde a antiguidade não se ouviu, não percebeu, não se falou, não se imaginou de um Deus como o nosso, que trabalha pelos teus filhos. O Senhor está trabalhando ao nosso favor. É por isso que ele diz que eu tenho tamanha convicção que nós vamos viver um tempo diferenciado com o Senhor, porque o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Eu creio que o nosso Deus continua ativo, Ele continua poderoso, Ele continua operando. Sua palavra diz que os pensamentos que Ele tem para nós são pensamentos de paz e não de mal. A palavra de Deus diz que a vontade que nós temos que experimentar, ela já está pronta. Nós temos que experimentar do nosso Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então vamos nos apostar das promessas do Senhor. Vamos encher nosso coração de fé. Vamos fazer, eu citei esse texto ontem, na casa que nós visitamos. Quando você tiver mais sem esperança, naquele dia de maior angústia e dor, corra para a Bíblia e abra em Lamentações 3. Profeta Jeremias, a Bíblia fala que um profeta chorão, um profeta humano que não teve medo também de mostrar suas dores, ele começa o texto até o versículo 19, só lamento, só dor. E ele começa a falar um tanto de coisa para Deus, e entre essas coisas ele vai dizer para Deus assim, olha, a minha alma, o gosto que eu sinto na minha garganta é de absinto e fel, porque o Senhor não me ouve, eu não tenho mais esperança. Ele fala que ele já perdeu a esperança no coração, que quando ele ora, Deus não responde, quando ele grita, Deus não escuta, e ele vai trazendo dor, até no versículo 19, 20, que ele fala assim, mas eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. Sabe, queridos, é isso.
Pode lamentar sim, pode chorar, pode colocar isso tudo diante de Deus. Está doendo, Senhor, não está fácil. Eu não estou sentindo que o Senhor está me ouvindo e respondendo. Mas finalize a sua oração assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é isso? Que eu sirva um Deus Todo-Poderoso, eu sirva um Deus presente, um Deus que cuida de mim, um Deus que não muda, um Deus que tem vitórias para a minha vida, um Deus que me ama e que deseja o meu bem. É isso, queridos. Vamos encher o nosso coração de esperança e entender que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Amém? Amém. Fica de pé, Deus.